o livro O Céu e o Inferno desta noite. Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2014, 26 graus na cidade de Jaú, 20 horas e 1 minuto. Estamos estudando, vamos dar início ao estudo do capítulo 5, o Purgatório. E Kardec diz o seguinte: o Evangelho não faz nenhuma menção do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 563 da nossa era, depois de Cristo. Trata-se inevitavelmente de um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, pois estabelece penas menos rigorosas e mais aceitáveis para as faltas de mediana gravidade. A ideia do purgatório funda-se, portanto, no princípio da equidade, pois comparado com a justiça humana, equivale à detenção temporária em relação com a pena de condenação. O que se pensaria de um país que só tivesse a pena de morte para todos os crimes, até os mais simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas as duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nesse caso, o que seria das almas culpadas somente de faltas leves? Ou elas partilhariam a felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, sem o terem igualado no mal, o que não seria justo nem racional. Mas a noção do purgatório teria de ser necessariamente incompleta, pois só conhecendo o suplício do fogo, procuraram diminuir numa ideia atenuada do inferno. As almas ainda se queimam, mas de maneira menos intensa, não conciliável o progresso com o dogma das penas eternas. As almas não podem sair do purgatório através do próprio adiantamento, mas sim pela virtude das preces que se fazem ou se mandam fazer em sua intenção. Quer dizer, grande sacada da igreja, Vamos faturar, A gente inventa o purgatório, mas o cara não pode sair de lá. Alguém tem que fazer prece por ele. Como os bichos eram tudo não gostavam de fazer nada, os indolentes, então a gente paga para o padre fazer. E a igreja devia estar construindo lá a Santa Sé, que de santa não tem nada, faturaram alto pra caramba. Se a ideia inicial foi boa, Kardec era muito condescendente, Kardec devia ser um cara finíssimo, de uma educação, porque para mim não existe dogma que seja mais ou menos racional. Dogma não é racional nunca. Concorda? Porque dogma é uma imposição de fé. Nada que é imposto pode ser racional. Porque se fosse racional, não precisava ser imposto. Vocês concordam com esse raciocínio? Não é verdade? Então Kardec devia ser um cara assim afável pra caramba, um cara bom de conversar, um cara, eu gostaria muito de bater um papo com esse cara, porque ele realmente é um cara, devia ser muito educado. Porque se sou eu, bom, ainda bem que não sou, Senão não disse que ia ser outro? Não ia ser, viu? Se a ideia inicial foi boa, não se deu o mesmo com as suas consequências em razão dos abusos de que ela se tornou fonte. Em virtude das preces pagas, o purgatório se transformou numa mina mais produtiva que o inferno. Olha aqui, tem uma nota. Como é que é? O pessoal precisa sair do purgatório para ir para o céu. Então, na realidade, chegou um momento em que, dependendo da quantidade de prece que se fazia pelo cara, ele saía do inferno e ia para o purgatório. Então, me parece que era no filme Irmão Sol, Irmão Lua,
que é a vida de São Francisco de Assis, ele chega em Roma, tem as escadas da Santa Sé, uma escada alta pra caramba, grande. Os caras ficavam ali na escada, recebendo grana. E chegava lá, meu tio está doente, meu pai está doente, o meu irmão está doente e tal. Eu vim aqui pedir prece, pagava, né? Aliás, é uma das coisas que levou São Francisco da cidade deles, como é que é o nome da cidade? Não lembro agora, Verona, parece uma coisa assim, até Roma, foi justamente para questionar o Papa em função dessas coisas, né? E nesse filme é que eu aprendi que os franciscanos, ou seguidores de São Francisco de Assis, não são católicos, de Assis, né? Não são católicos. Ele fala no filme, eu atentei por detalhe, aí que eu ouvi, o amigo dele chega para ele e fala assim, qualquer coisa, nós não somos santos, alguma coisa assim. Ele fala, realmente, nós não somos santos, nós somos homens de Deus, não somos católicos, somos homens de Deus, né? Aí que ele dá a letra, que os franciscanos não são católicos, a Igreja Católica que se apodera da fama de São Francisco para colocar ele como São Francisco de Assis, né? É como o Frei Antônio Santana Galvão, ele foi elevado à categoria de santo e ele não era católico, ele era franciscano, da Ordem de São Francisco. Tem aqui um rodapé, nota do tradutor, de número 20, que diz o seguinte: o purgatório deu origem ao escandaloso comércio das indulgências, com as quais se vendia a entrada no céu, terreninho no céu, vendia um monte de coisa. Esse abuso foi a primeira causa da reforma, e foi por causa dele que Lutero rejeitou o purgatório. A reforma, eu já li alguma coisa a respeito, realmente, o Lutero, João Hus e tal, eles estavam imbuídos de ideias ligadas à religião e ideias boas, puras, né? Mas na realidade, o que estava por trás, quem incentivou a reforma, na realidade não partiu deles esse incentivo. Eles tomaram a iniciativa, mas por trás estavam os reis e as rainhas, que para serem coroados, precisavam pedir autorização da Igreja Católica. Eu não sabia disso, eu vi isso outro dia. Então, se a Igreja Católica não autorizasse, eles não eram coroados, então não podiam tomar determinadas atitudes. Falaram, é assim? Então vamos criar a nossa própria igreja, as nossas próprias leis. Aí fizeram a reforma. Quer dizer, por trás disso está o interesse comercial, financeiro. Embora a gente saiba que Lutero, João Hus, né, antes de Lutero, que Lutero era seguidor de João Hus, né, tiveram realmente intenções puras, né? Esse caso nos mostra o processo da evolução. O erro da concepção do inferno gerou a ideia do purgatório, e essa determinou, por sua vez, a reformulação da teologia cristã e a tentativa de volta ao cristianismo primitivo, que preparou com a reforma protestante o caminho ao espiritismo. Discordo gênero, número e grau do que esse cara está falando aqui. Uma coisa não está ligada à outra, o espiritismo não está ligado a esse tipo de coisa, porque o espiritismo destoa completamente e não deriva disso. Não deriva disso. Completamente diferente. Né? Completamente diferente. Não tem, para mim não tem processo de evolução aqui. A reforma não traz um processo de evolução. A reforma, ela só não aceita como é que fala lá? Quando tem determinadas coisas que se faz dentro da igreja, como é que chama? Oh meu Deus, esqueci, me fugiu o nome agora. Casamento, o que é o casamento? É um celibato. É um ritual? Não é ritual. Tem um nome esse troço. E ele não aceitava isso. Ele aceitava os princípios básicos do cristianismo e não aceitava essas coisas, criadas pela Igreja Católica. Né? Então não foi um sacramento. Ele não aceitava os sacramentos da igreja, exatamente, a palavra é essa. Né? E ele faz a reforma, retira os sacramentos, mas mantém os dogmas. Então eu não considero isso uma reforma.
Né? Na realidade, a maior reforma, se é que se pode considerar, e eu acho que é realmente uma reforma, que Lutero fez, foi escrever a Bíblia em alemão. Isso sim, porque a igreja não permitia nem a tradução e nem que se escrevesse e se popularizasse a Bíblia como foi feito. Esse realmente foi a grande... Tanto é que ele casou. Ele casou com uma freira, inclusive. Ele casou com uma freira. Ele casa com uma freira. Ele casa com uma freira. Alguns dogmas da igreja, entre eles o celibato é retirado. O casamento é um sacramento. O sacramento. Vários sacramentos foram retirados, os que foram criados pela igreja. Né? Que é o batismo, o casamento. O batismo acho que foi mantido, se eu não me engano, porque na tradição judaica, a tradição judaica previa o batismo de Jesus. Tanto que o primo batiza ele. João Batista batiza Jesus. Jesus não batizou ninguém. A gente passa no desenho de São João, lá em Santa Rosa, tem um desenho. São João vai batizando Jesus. A Clarice passa e quem? O homem estava com o cabelo sujo, bem, o outro está lavando o cabelo dele. Ela fala, ai que nojo. Você vai falar uma coisa que espiritismo não. Então a gente fala um negócio que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, mas a grande evolução realmente foi essa, porque desbancou a igreja. A igreja, ela retinha o evangelho, a Bíblia e os evangelhos nas suas mãos e não permitia que saísse do rol da igreja. Só os padres, as autoridades é que liam a Bíblia e eles passavam da maneira deles para o povo. O povo conhecia aquilo que eles ditavam. Tanto é que na época que a gente estava falando na aula passada, na segunda-feira, na época de Fennel, teve um cara que traduziu a Bíblia para o inglês e ele foi condenado pela Santa Inquisição. Pela Santa Inquisição. Aí os reis solicitavam as traduções para eles. O rei solicitava a tradução para ele. Uma pessoa ia lá e fazia. Aí a igreja começou a ver que aquilo não era tão ruim, que poderia estar popularizando isso. Aí que eles começaram a liberar, mas a princípio era isso que você falou. Já pensou que absurdo? Tanto é que ele conseguiu finalizar a tradução bíblica na cela, na cadeia onde ele estava preso, antes de ir para a Inquisição e ser queimado. Mas é interessante. Quer dizer, essa foi a grande peitada, o grande enfrentamento que ele fez com a Igreja Católica. A gente olhando de hoje, com a visão de hoje, em relação à evolução, na minha opinião, não é evolução nenhuma, do ponto de vista religioso, né? A grande evolução foi essa. Houve um enfrentamento da igreja, eles peitaram a igreja, né? E conseguiram criar uma religião mais condizente, vamos dizer, com o cristianismo, né? Mais distante dos dogmas da igreja. Eu vou questionar ele a respeito dele ter tirado o sacramento do casamento, né? E o celibato. Aí ele falou como você pode falar um padre, um representante de Deus, falar um exemplo de um casal, dar algum conselho, se você não sabe. Não tem família, não é casado. Ele se saiu bem na vida. Realmente. Ele saiu muito bem. As 70 teses que ele escreve na porta da igreja, lá ele foi famoso por conta disso. Vamos lá. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem claramente definido a natureza das penas que neles são impostas. Vai ver que é o umbral, definir agora, né? Estava reservado à nova revelação preencher esta lacuna, a nos explicar as causas das misérias da vida terrena que somente o princípio da pluralidade das existências poderia justificar. Essas misérias são necessariamente resultantes das imperfeições da alma, pois se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria de sofrer as suas consequências.
O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não se tornaria presa das doenças provocadas pelos excessos. Na maioria das vezes, ele se torna infeliz neste mundo por sua própria culpa, mas ele é imperfeito. Já o devia ser antes de vir para a terra. Aqui ele expia não somente as faltas atuais, mas também as anteriores, que não pôde antes reparar. Sofre nesta vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. As vicissitudes por que passa são ao mesmo tempo um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve livrar para evitar desgraças futuras e progredir na direção do bem. Elas são para a alma lições da experiência, às vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis quanto mais profunda a impressão que possam deixar. Essas vicissitudes proporcionam a oportunidade das lutas incessantes que desenvolvem as suas forças e as suas faculdades morais e intelectuais, fortificando a alma na prática do bem. Saindo sempre vitoriosa, ela se beneficia se tiver a coragem de enfrentar a prova até o fim. O prêmio da vitória ela a receberá na vida espiritual, onde entrará radiosa e triunfante como soldado que sai da refrega e vai receber o seu galardão. Cada existência representa para a alma a oportunidade de um adiantamento. Depende da sua vontade que esse adiantamento seja o maior possível, permitindo-lhe subir numerosos degraus ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, ela terá perdido a oportunidade. E como é sempre necessário que cedo ou tarde pague a sua dívida, terá de recomeçar numa nova existência as mesmas lutas em condições mais penosas, porque a uma nódula que não apagou, ela acrescentou outra. É, pois, das encarnações sucessivas que a alma se liberta pouco a pouco das suas imperfeições, que ela se purga, numa palavra, até que se torne bastante pura para merecer libertar-se dos mundos de expiação e ir para os mundos mais felizes, deixando esses mais tarde para gozar da felicidade suprema. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a terra é um deles. Os homens expiam nela o seu passado e o seu presente, em benefício de seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que se faz a respeito, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência neste mundo, segundo o grau de adiantamento e depuração a que possa chegar pelo próprio trabalho. Dela saímos, não por haver completado um certo tempo, ou pelos méritos de outros, mas pelo nosso próprio mérito, segundo estas palavras de Cristo, a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Aquele que sofre nesta vida pode dizer, portanto, que é por não estar suficientemente depurado e que, se não o fez na existência anterior, terá ainda que sofrer na seguinte. Isto é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente às imperfeições, sofre-se por tanto tempo quanto se for imperfeito, como se sofre de uma doença por tanto tempo quanto não se consegue extinguir as suas causas. É assim que um homem orgulhoso sofrerá as consequências do orgulho, da mesma maneira que um egoísta as do egoísmo. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual em razão dos graus da sua imperfeição. Sofre depois na vida corporal que lhe é dada como meio de reparação. É por isso que ele se encontra com as pessoas que tenham ofendido, seja em situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, seja em situações que representam o seu reverso,
como neste exemplo: estar na miséria, se foi um mau rico, ou numa condição humilhante, se foi um orgulhoso. O fato de haver expiação no mundo espiritual e na terra não representa um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que se prolonga na vida terrena, com o fim de facilitar o seu adiantamento através de um trabalho efetivo. Dele depende tirar o proveito, Não é melhor para ele voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-lo? Esta liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria e da bondade, e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Se ele for infeliz por maior ou menor tempo, não poderá queixar-se senão de si mesmo, pois o caminho do progresso está sempre aberto para ele. Se considerarmos como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, como é terrível a situação de alguns de que angústia se tornam presas, quanto essa situação se faz mais penosa pela impossibilidade de lhe verem o fim, poderíamos dizer que isso é para eles o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que neles nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. O Espiritismo não vem, pois, negar a existência das penas futuras, mas, pelo contrário, constatá-las. O que ele destrói é a ideia do inferno localizado, com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega o purgatório, desde que prova que estamos nele. Define e precisa o purgatório ao explicar a causa das misérias terrenas, e com isso reconduz à crença aqueles que o negavam. O Espiritismo condena as preces pelos mortos? Bem ao contrário, pois os espíritos sofredores as solicitam. Faz delas um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem, abreviando dessa maneira os seus tormentos. Rodapé de número 21, vê o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Ação da Prece. Falando à inteligência, o Espiritismo reconduz os incrédulos à fé, induzindo à prece os que dela se afastam, mas ensina que a eficácia das preces depende do pensamento e não das palavras, que as melhores preces são as que partem do coração e não apenas dos lábios, aquelas que são ditas por nós mesmos e não as que mandamos dizer por dinheiro. Quem ousaria reprová-lo por isso? Quer o castigo se verifique na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, há sempre um termo para ele, mais ou menos longo ou curto. Não há, na verdade, para o Espiritismo mais do que essas alternativas: punição temporária e graduada segundo a culpabilidade, ou recompensa graduada segundo o mérito. O Espiritismo não aceita a terceira, ou seja, a da condenação eterna. O inferno permanece apenas como figura simbólica dos grandes sofrimentos que parecem não ter fim. O purgatório é a realidade em que nos encontramos. A palavra purgatório exprime a ideia de lugar circunscrito, eis porque se aplica mais naturalmente à terra, considerada como lugar de expiação, do que ao espaço infinito em que erram os espíritos sofredores. Gente, eu quero que vocês atentem para esta afirmação de Kardec. Não é? Os espíritos erram pelo espaço infinito. Tem gente que diz que não e tal, que não pode, que não sei o quê, papapá. Às vezes, ter esta liberdade
e ter o espaço todo como liberdade significa sofrer muito mais. Porque o cara como é que ele se sente? Desamparado. Sozinho. Sem ninguém. Né? Então daí, não tem nada, não tem umbral, não tem coisa nenhuma. Ficou sem corpo físico, você vai responder de conformidade com o peso da sua consciência e da sua culpa. Ponto. Aonde for mais conveniente. Se aqui na Terra, preso à Terra, se no espaço, errando por infinito, e acabou. Então esse tipo de afirmação é que faz com que a gente distancie cada vez mais dessa teoria que os caras implementaram aí no movimento espírita brasileiro. Né? Espiritismo é uma coisa, movimento espírita é aquilo que as pessoas fazem dele. Lamentavelmente. Né? E os brasileiros conseguiram, ao invés de manter aquilo que os espíritos superiores ensinaram, criar um lugar localizado e circunscrito, tanto para sofrer quanto para ser feliz. Fizeram do espiritismo uma nova religião, infelizmente, que é muito mais coerente aquilo que os espíritos ensinam, muito mais coerente. Né? Então, o Criador criou o espaço infinito para ele brincar de futebol. Só se for, né? No país da Copa, quem sabe. Pelo que ele diz aqui, nós já vivemos um purgatório. Nós vivemos no purgatório. É evidente. Pô, não precisa muito lugar onde filho mata pai e mãe, e onde pai e mãe mata filho. Precisa mais do que isso. Você sai de casa e você não sabe se você vota nas grandes capitais, por exemplo. E já não está ficando muito longe disso. Outro dia, no Augusto Sané, mataram um sujeito no bar no final de semana passado. Começa a Quer dizer, realmente é isso mesmo. E quando o sofrimento não é tão explícito assim, ele é implícito na nossa vida, pelas vicissitudes da vida. As doenças, os percalços da vida, a falta de dinheiro ou excesso dele, a incompreensão dentro do lar, a briga entre marido e mulher, filhos e entre os filhos, entre pais e filhos. São esses os percalços da vida. Né? São essas vicissitudes que nos são impostas pela encarnação. Né? E outra coisa, nós vivemos uma vida fragilíssima. A gente está vivo com saúde e não sabe se amanhã vai acordar assim. Nós estamos vivos no sentido de estar encarnados, quero dizer. Né? Vivo a gente sempre vai estar, né? Mas o que eu quero dizer é que a vida é muito frágil nesse mundo, muito fragilíssimo. Além de ser fugaz e passageiro, a saúde é uma coisa muito frágil. Nós podemos amanhecer e não anoitecer e vice-versa. E pior do que isso, ficar doente de uma hora para outra, né? Que é bem pior. Mas vamos lá. Vamos ler de novo isso aqui, que acho que vale a pena. Então a Terra, deixando de ser um mundo de expiação, é para trás, né? A palavra purgatório exprime a ideia de lugar circunscrito. Eis porque se aplica mais naturalmente à Terra, considerada como lugar de expiação, do que ao espaço infinito em que erram os espíritos sofredores, e também porque a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purgação. Quando os homens forem melhores, só passarão ao mundo invisível como espíritos bons, e estes, ao se reencarnarem, trarão para a humanidade corpórea somente criaturas aperfeiçoadas. Então a Terra, deixando de ser um mundo de expiação, os homens não mais sofrerão nela as misérias que são hoje as consequências de suas imperfeições. É essa transformação que está em marcha nesse momento e que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. Aqui tem um rodapé. O grifo é nosso e sua finalidade é chamar a atenção do leitor para o fato de que as grandes transformações atuais que abalam o nosso mundo já estavam previstas nas obras da codificação espírita. A Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais, que tanto nos assustam,
são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Mas por que o Cristo não falou do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra especial para representá-la. Ele se serviu da palavra inferno, que estava em uso, como um termo genérico para designar todas as modalidades das penas futuras. Se, ao lado da palavra inferno, tivesse criado um termo equivalente a purgatório, não teria podido precisar do sentido sem tocar numa questão reservada ao futuro. Por outro lado, isso seria consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, na sua acepção geral, revelando a ideia de punição, implicava também a de purgatório, que apresentava apenas uma das formas de penalidade. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, teria por isso mesmo de reduzir o inferno ao seu justo valor, desde que a Igreja achou de seu dever, após 6 séculos, suprir o silêncio de Jesus a esse respeito, decretando a existência do purgatório. Foi por haver julgado que ele não havia dito tudo. Porque não será assim para outros pontos, como para esse? Aqui tem uma nota do tradutor que diz: Kardec propõe a questão relativa ao esclarecimento que o Espírito da Verdade devia trazer para os homens, segundo a promessa evangélica de Jesus, na hora histórica em que estivessem maduros para recebê-lo. As igrejas cristãs condenaram como herética a afirmação de Kardec, de que o Espiritismo vinha a completar os ensinos do Cristo. Kardec lembra, no trecho acima, um dos pontos em que a Igreja o antecipou de vários séculos, fazendo ela mesma um acréscimo no ensino de Jesus. Mas não repele esse acréscimo, pois reconhece que ele está de acordo com as exigências lógicas da explicação das penas futuras e com a realidade demonstrada pelas comunicações espíritas, localizando o purgatório na Terra em virtude da natureza expiatória do planeta. Kardec, ao mesmo tempo, extingue a fonte de rendas das indulgências que provocou a rebelião da Reforma e justifica o protesto de Lutero. Alguém ficou algum ponto sem ser esclarecido? Então vamos para o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Ele vai tratar aqui da origem da doutrina das penas eternas. É compridinho, viu? Puxa vida. Vamos lá. A crença na eternidade das penas perde terreno cada dia, de tal maneira que, mesmo não sendo profeta, podemos prever o seu fim próximo. Ela tem sido combatida por argumentos tão poderosos e decisivos que parece quase supérfluo ocuparmos-nos dela hoje, bastando que a deixássemos extinguir-se por si mesma. Não se pode, entretanto, esquecer que, por mais caduca que ela pareça, ainda permanece como centro de resistência dos adversários das ideias novas, o ponto que eles defendem com maior ardor, porque é um dos seus flancos mais vulneráveis e porque prevêem as consequências da sua queda. Porque se caem as penas eternas, a Igreja e aquelas que defendem este dogma perderiam seu ponto de apoio. Pura e simplesmente. Vão explicar o pecado e a condenação do pecado de que maneira? Por isso que Kardec fala em flanco vulnerável. Na guerra, o bom articulista, né, o bom estrategista, ataca pelos flancos. Você destruindo o inimigo, enfraquecendo o inimigo pelos flancos, fica muito mais fácil você ganhar a batalha e ganhar a guerra. Né? E é isso tudo que eles não querem. Né? Por isso que ele fala que eles defendem acirradamente esse ponto e combatem as ideias novas, porque prevêem as consequências da sua queda.
Nesse sentido, a questão merece um exame sério. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve a sua razão de ser quando podia servir de freio para os homens intelectual e moralmente pouco desenvolvidos. Da mesma maneira que eles não podiam impressionar-se muito com a ideia de penas espirituais, também não se impressionariam com penalidades temporais. Não compreenderiam mesmo a justiça das penas graduais e proporcionais, porque não estavam aptos a aprender as nuances, quase sempre sutis, entre o bem e o mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Quanto mais próximos do estado primitivo, mais materializados são os homens. O senso moral é o que se desenvolve mais tardiamente. Por isso mesmo, só podem fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, e uma ideia igualmente vaga da vida futura. Assemelham Deus à sua própria natureza, figurando-o como um soberano absoluto, tanto mais temível quanto é invisível, como um déspota que, oculto no seu palácio, jamais se mostra ao povo. Deus só é então poderoso pela força material, porque eles não compreendem o poder espiritual. Só o concebem armado com o raio, em meio aos clarões da tempestade, semeando a sua passagem à ruína e à desolação à maneira dos conquistadores invencíveis. Um Deus de mansuetude e de misericórdia não seria Deus, mas um ser débil que não poderia fazer-se obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de contrário. A ideia que faziam de Deus, nada que lhes repugnasse a razão. Implacáveis eles mesmos nas suas lutas, cruéis para os inimigos, piedosos para com os vencidos, Deus, que lhes era superior, devia ser ainda mais terrível do que eles. Aqui está piedosos, e devia ser impiedosos, devia ser, porque eles não tinham piedade com os vencidos, não. Está faltando um IM aqui, ó. É impiedosos. Quem não tiver aí, acrescente, por favor, viu? Então, o certo é, a vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinha de contrário à ideia que faziam de Deus, nada que lhes repugnasse a razão. Implacáveis eles mesmos nas suas lutas, cruéis para os inimigos, impiedosos para com os vencidos, Deus, que lhes era superior, deveria ser ainda mais terrível do que eles. Para esses homens era necessário crenças religiosas adequadas à sua natureza ainda rude. Uma religião inteiramente espiritual, feita de amor e caridade, não poderia harmonizar-se com a brutalidade dos seus costumes e das suas paixões. Não acusemos, pois Moisés, por sua legislação draconiana, que era apenas suficiente para conter um povo indócil, nem de haver feito de Deus um ser vingativo. Era necessário para a época. A suave doutrina de Jesus não poderia encontrar eco e se mostraria impotente. À medida que o Espírito se desenvolveu, o véu material foi se dissipando aos poucos e os homens se tornaram mais aptos a compreender as questões espirituais. Mas tudo isso teve de se fazer gradualmente. Quando Jesus veio, já pôde anunciar um Deus clemente, falar de seu reino, que não era deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem aos que vos odeiam, enquanto os antigos diziam olho por olho e dente por dente. Mas quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novas, criadas para ali se encarnarem? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus
almas mais adiantadas que as do tempo de Moisés. E nesse caso, em que se tornariam estas últimas? Teriam elas adormecido no embrutecimento pela eternidade? O simples bom senso repele esta suposição. Não. Eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o domínio da lei mosaica, haviam adquirido através de muitas existências o desenvolvimento suficiente para compreender uma doutrina mais elevada e que atualmente mostram-se ainda mais adiantadas, podendo receber um ensino mais completo. Apesar disso, Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele mesmo disse: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podereis compreender, e é por isso que vos falo em parábolas. Quanto aos problemas morais, aos deveres das relações humanas, ele foi bastante preciso, porque, tocando a corda sensível dos interesses materiais, podia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, ele se limitou a semear, sob forma alegórica, os germes que deveriam desenvolver-se mais tarde. A doutrina das penas e das recompensas futuras estava nesse caso. Particularmente no tocante às penas, ele não podia romper abruptamente as concepções tradicionais. Vinha revelar aos homens novos deveres, a caridade e o amor do próximo, substituindo o ódio e a vingança. A abnegação em lugar do egoísmo. Isto já era muito. Ele não podia conscientemente atenuar o medo aos castigos, reservados aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo o princípio do dever. Jesus prometia o reino dos céus aos bons. Esse reino estava, portanto, interditado aos maus. Para onde iriam estes? Era necessário uma contraparte capaz de impressionar as inteligências demasiado materiais para compreenderem a vida espiritual. Não se deve esquecer que Jesus se dirigia ao povo, à parte menos esclarecida da população, para a qual tinha de usar imagens de certa maneira palpáveis e não ideias abstratas. Eis porque não podia entrar em detalhes supérfluos nesse terreno. Bastava-lhe opor uma punição à recompensa, sendo isto o suficiente naquela época. Quer dizer, imaginem vocês, né? A sabedoria e a capacidade de Jesus para, sabendo de tudo, ter que ensinar somente aquilo que as pessoas pudessem compreender. Quanta sabedoria, não? Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na Geina. Mas o que era a Geina? Um lugar nas cercanias de Jerusalém, o depósito de lixo da cidade. Seria possível tomar-se isso ao pé da letra? Era apenas uma dessas imagens fortes de que se servia para impressionar as massas. Acontecia o mesmo com o fogo eterno. Se não fosse esse o seu pensamento, ele estaria em contradição consigo mesmo ao exaltar a clemência e a misericórdia de Deus, porque a clemência e a inexorabilidade se negam reciprocamente. Seria, pois, nos enganarmos estranhamente sobre o sentido das palavras de Jesus. Vemos nela a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclama a bondade do Criador. Na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Se o culpado não pudesse esperar nenhum perdão, seria inútil pedi-lo. Não há condições para esse perdão? Mas há condições para esse perdão? É ele uma graça, uma anulação pura e simples da pena em que se incorreu? Não. A medida desse perdão está subordinada à maneira por que perdoamos, ou seja, se não perdoamos, não seremos perdoados.
fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta. Deus não podia exigir que o homem frágil fizesse o que ele, Todo-Poderoso, não faria. A oração dominical é uma negação da vingança eterna de Deus. Para os homens que só tinham uma noção confusa da espiritualidade, da alma, a ideia do fogo material não era chocante, tanto quanto mais que ela se encontra na crença popular, proveniente do inferno pagão e quase universalmente difundida. Aliás, a gente tem que lembrar que o paganismo, ele suplantava em muito o judaísmo. O judaísmo era minoria. Vamos dizer, seria uma vila do Brasil cercada por um Brasil em volta. Essa era a proporção. Então, por isso que o paganismo tinha muita influência sobre o judaísmo e teve muita influência sobre o cristianismo. E teve mais influência ainda sobre o catolicismo. É por essa razão, né? Então, é claro que a crença do inferno tinha uma forte presença entre os judeus. Porque tinha uma influência muito grande. Eles estavam cercados, eles se relacionavam, eles tinham que... as relações de comércio, né? A interexistência entre eles era uma coisa que acontecia naturalmente. E não podia ser de outra maneira, né? A Jerusalém e toda a Palestina foi invadida por romanos, foi domínio de Roma. Eles imaginam que transitava por ali romano, grego, tudo quanto era tipo de gente. O romano ele era politeísta. O romano tinha um Deus para cada coisa, né? O grego também, politeísta. Aliás, eles aprenderam com os gregos, os romanos. Não, o romano não aprendeu com os gregos. O romano tinha a sua própria crença. Eles adotaram algumas dos gregos. Adotaram, mas eles tinham sua própria crença, seus próprios deuses, que não eram os mesmos deuses gregos. A eternidade das penas. E tem 7. Tem 7, né? A eternidade das penas. Segundo parágrafo. Já vou achar. Já. Tá, a eternidade das... Segunda frase. Oi? Segunda frase. A eternidade das penas nada tinha de repugnante para as criaturas submetidas desde séculos à legislação do terrível Jeová. Está falando do próprio judaísmo, né? Jeová é o Deus judeu, judaico, né? E que era um Deus que punia, que se vingava e tal. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia ser uma figura. Pouco lhe importava que essa figura fosse tomada ao pé da letra, desde que devia servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso se encarregariam de esclarecer o sentido alegórico, sobretudo quando, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viesse esclarecer todas as coisas aos homens. A consequência essencial das penas irrevogáveis e a ineficiência do arrependimento, e a ineficácia do arrependimento. Vou ler novamente. A consequência essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Mas Jesus nunca disse que o arrependimento fosse inútil perante Deus. Em todas as ocasiões, pelo contrário, apresentou um Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta para o lar paterno. Aliás, ele conta aquela história do filho pródigo, né? E retorna e tal, e é dando esse exemplo mesmo. Só o mostrou inflexível para o pecador e endurecido. Mas assim mesmo, se tinha o castigo numa das mãos, tinha sempre o perdão na outra, pronto a dispensá-lo ao culpado, desde que ele voltasse sinceramente a ele. Não é verdadeira, pois a imagem de um Deus impiedoso. Devemos observar também que Jesus não pronunciou contra ninguém
mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Pelo contrário, né? Segundo conta a história, no último momento ele pede que Deus perdoe, né, as pessoas. Todas as religiões primitivas, de acordo com a natureza dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. Era muito comum, né? Quem combatia naquela época pedir que Deus lhes abençoasse na batalha e que a vitória fosse dele e tal, e tudo mais. Era a maneira que as pessoas, pela qual as pessoas viam Deus. Deus era um cara material, né? Interessado nas coisas materiais, né? Na guerra e tudo mais. O Jeová dos Hebreus lhes proporcionava todos os meios necessários para que exterminasse os seus inimigos e os recompensava pela vitória ou os punia pela derrota. Segundo a ideia que faziam de Deus, acreditavam honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue dos animais ou dos homens. Vem daí os sacrifícios sangrentos. Oi? As oferendas. Era comum entre o povo judeu, né? Esse tipo de coisa. Quem tinha mais grana oferecia um animal maior. Quem tinha menos dinheiro oferecia um animal menor, né? Tentando apaziguar a ira de Deus, né? Se fala muito nisso até hoje, a ira de Deus, esse tipo de coisa, né? Vem daí os sacrifícios sangrentos que tiveram um papel tão considerável em todas as religiões antigas, inclusive na Umbanda, no Candomblé, nas regiões afro. É influência. Se pedia perdão sacrificando o animal. Mas ele começa nos templos, né? Para ser abençoado ou ter fertilidade, a mulher ficava debaixo de um tablado, sacrificava um animal em cima e ela tomava um banho de sangue. Banho de sangue, você acha? Banho de sangue. O sangue era considerado uma coisa que purificava, né? A pessoa só era purificada dessa maneira. E Deus apaziguado dessa maneira. É a ideia que as pessoas tinham, né? Por isso que os espíritos falam com muita propriedade que a gente nós temos o dever, o espírita tem o dever de ser, de aceitar a maneira das pessoas crerem, né? Nós temos esse dever, porque ninguém chega a estudar espiritismo como nós fazemos aqui, se não passou por todas as feiras das crenças, da maneira de crer, né? Até amadurecer o senso moral. Talvez nós somos esses romanos antigamente. Olha, pela informação que eu tive do meu espírito guia, eu não tive religião. Nunca tive. Eu. Então. Né, Ju? Mas não é difícil não, é difícil não. Eu já tive na época do Eu não sei, eu não me lembro. bastante Eu não se lembro. Eles fazem. Até hoje, a parte que fazem 2 anos. Eles acordam às 5 horas da manhã, né? Os judeus? Na Índia. Ah, na Índia, tá. O rio deles lá, não sei como falar. Ganges. Volta perto do rio, porque todo aquele povo, eles não têm nem o que comer. Eles deram muito de fruta para oferecer para os deuses deles. Fazem todo aquele ritual. Tem todos os dias, tem no dia da semana. Tem os festivais, né? Que lota de gente. Nós que são pobres, gente miserável, se vê, eles é tudo que as frutas e lá e deixa tudo lá. Na realidade, muitas dessas oferendas é oferecidas pelo próprio rio, que é considerado Deus. Que é considerado Deus. Eles são muito místicos mesmo, né? São muito místicos. Aqui também é no preço que está. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, você vê a grande diferença entre os judeus e os pagãos, né? Os pagãos faziam o sacrifício humano.
Os cristãos, apesar dos ensinos do Cristo, acreditavam por muito tempo honrar ao Criador, entregando ao fogo e às torturas milhares daqueles que chamavam de hereges. Eram, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, desde que o faziam para a maior glória de Deus, com a realização das cerimônias religiosas. Ainda hoje continuam invocando o Deus dos exércitos, através dos combates, e o glorificam após a vitória, e isso frequentemente pelas causas mais injustas e mais anticristãs. Verdade mesmo, né? O próprio Napoleão fazia isso, consultava os médiuns e pedia que Deus lhe abençoasse na vitória. Então, vou marcar aqui anticristãs para retomar na próxima. Hoje é 17. Até o argumento? Acho que dá sim, viu? Vamos lá. Todo mundo topar? Todo mundo topa? Então vamos lá. Como o homem custa a se livrar de seus prejuízos, dos seus hábitos e das suas maneiras primitivas? Ele está exclamando aqui, né? É verdade mesmo. Até hoje, né? Até hoje. Século 21. E 3 séculos depois, né? 2 séculos depois, quase 2 séculos depois, mesma coisa. 40 séculos nos separam de Moisés. A nossa geração cristã ainda conserva os traços das antigas usanças bárbaras, consagradas ou pelo menos aprovadas pela religião atual. 40 séculos. Nós estamos no século e meio, pouco mais de um século e meio, depois da terceira revelação. E a gente quer que o espiritismo, que todo mundo seja espírita. Mas não vai ser mesmo. Pode parar. E não vai ser em 2070 que vai ser mundo de regeneração mesmo. Pode parar. Foi necessária a pressão da opinião dos não ortodoxos, dos que são olhados como heréticos, para pôr fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas na falta das fogueiras, as perseguições materiais e morais continuaram em vigor. De tal maneira, a ideia de um Deus cruel está enraizada no homem, alimentado pelos sentimentos que lhe são inculcados na infância. Poderia o homem estranhar que um Deus que lhe apresentaram, honrado por atos bárbaros, condene às torturas eternas, vendo sem piedade o sofrimento dos condenados? Foram os filósofos, os ímpios, segundo alguns, que se escandalizaram de ver o nome de Deus profanado por atos indignos dele. Foram estes que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, que é irônico, né? Quer dizer, quem é considerado ímpio é que conseguiu mostrar a grandeza de Deus para aqueles que se consideravam crentes, e faziam de Deus um Deus injusto, vingativo, cruel, despojando-o das paixões e da mesquinhez humana que lhe haviam atribuído uma crença cega. A religião ganhou com isso em dignidade aquilo que havia perdido em prestígio exterior, porque se há menos homens apegados a ela pela forma, é maior o número dos que são sinceramente religiosos pelo coração. São sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Mas ao lado desses, quantos foram levados, por ficarem apenas nas aparências, à negação da providência, por não haverem feito que as crenças religiosas acompanhassem o progresso da razão humana? Os responsáveis por isso levaram uns ao deísmo, outros à incredulidade absoluta, outros ao panteísmo, o que vale dizer que os homens se fez Deus e a si mesmo na falta de um outro mais perfeito. Quer dizer, responsabilidade. Responsabilidade da igreja, pura e simplesmente, né? Que não fez o trabalho que deveria ter feito. Achou que a verdade contida num livro escrito por homens era eterna e imutável. E se for analisar até hoje, né? Porque com certeza. Todas as religiões existentes que até então não existiam, está derivando disso.
Você pega um padre Quevedo da vida aí, você vê como o cara fala, é a prova viva de que a religião não andou um menino. O grande problema da Igreja Católica, grande, imenso problema da Igreja Católica, são os dogmas. Como eles não querem abrir mão disso, porque não querem abrir mão do poder, eles são obrigados a ficarem fechados, né, e lutarem para não abrir mão disso. Aconteça o que acontecer. Eles não podem abrir mão. É o maior latifundiário do mundo. Detém uma fortuna incomensurável em dinheiro, em capital imobiliário, em latifúndio, em ouro. Né? É imenso, é incalculável. Eles não querem abrir mão disso. E em poder, né? O grande patrimônio da Igreja Católica é o poder que eles têm. Você pega um país laico como o Brasil, que é constitucionalmente laico, e onde tem uma inauguração, tem lá o prefeito, o vereador, uma autoridade e um padre junto. Vai parar o país. Eu vim discutindo isso com meu filho de casa também. Eu vi de um padre hoje que a riqueza do Vaticano, que a igreja tem, não é deles, que já é patrimônio da humanidade, porque o maior poder que eles têm são as peças, né? Aquelas riquezas, quadros, imagens. Se é da humanidade, eu faria assim. E que eles gastam muito mais para manter aquilo com relação à temperatura, não sei o que lá, para manter aquelas obras-primas, do que eles arrecadam. Eu faria a seguinte pergunta para ele: se é patrimônio da humanidade, por que toda vez que existe um movimento qualquer em benefício da população, a própria população tem que arrumar recursos para fazer o benefício, para fazer o bem, para realizar a campanha? Eles deixaram uma dívida aqui com aquele negócio da juventude no Rio de Janeiro, imensa, até hoje a dívida está lá. No Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, aquele. É isso mesmo. Quer dizer, um grande absurdo. Eles são riquíssimos. Eles têm, olha, basta dizer o seguinte: você pega Jaú, Bariri, Bocaina, essas cidades que nós conhecemos, os Dois Córregos, Barra Bonita, os melhores terrenos nos centros da cidade estão as igrejas matrizes. A igreja crescia em volta disso, né? A cidade cresceu em volta da igreja. A cidade crescia em volta disso. O fato é que aonde tem uma igreja reformista, seja ela qual for, do lado tem uma escola. Aonde tem uma igreja católica, nem nem tiririca nasce em volta. Porque eles não querem que o povo se esclareça. É da índole deles. É dogma deles, não dogma que eles pregam para a população, mas é a atitude deles. Eles não querem que o povo se esclareça. Quanto menos esclarecido, melhor. Entendeu? Você imagina só em terreno quanto eles têm. E você sabe que pela legislação de uma cidade é proibido doar terreno para quem quer que seja. Não pode doar. Pergunta se a igreja pagou algum desses. Muito bem, vamos fazer a nossa prece então. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita e inesgotável de amor, bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo sobremaneira a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprender, discutir, refletir sobre as questões propostas nesta noite. Queremos ainda, Senhor, humildemente vos pedir bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Sobretudo, Senhor, dá-nos a coragem, o bom senso e a determinação para orientarmos a própria existência por um
profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.